Beleza, gente? Viram aí a aula, agora nós vamos fazer o que? Uma aula bem tranquila, né? Quantidade de movimento. Simplesmente massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade, não é sair multiplicando o número de qualquer jeito não, tá? Olha se é massa e velocidade. Se ele te der a quantidade de movimento, você já vai ter que substituir lá no Q maiúsculo e, por exemplo, a massa. Aí você vai achar a velocidade. Se ele te der a quantidade de movimento e a velocidade, você acha a massa. Então tem que tomar muito cuidado quando substituir. Então vamos lá? Então continuando aí, né, quantidade de movimento, fazendo a revisão para irmos para as nossas atividades. Quando se fala de quantidade de movimento, aqui a massa ela é muito importante. Ela vai afetar no valor total. Por quê? Se a minha massa aqui é grande, eu vou ter um valor maior. Por exemplo, massa 2 vezes 5, que é a velocidade. Está vendo a velocidade aqui? O que acontece? Se eu tenho a massa que é 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10. Mas se eu aumento a massa para 50, lógico que o valor vai aumentar muito mais, né? Então, se eu tenho 2 vezes 5, 10, eu vou ter 50 vezes 5, 250. Então, 250 kg/metros por segundo. Então, quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento. Lógico, né? Tem a ver aí se você observar os dois choques, né? Então, percebemos que o efeito dessa colisão será maior onde há maior massa. Maior massa está no caminhão, com a mesma velocidade, a mesma. Estou mudando a massa. Mas, né? Agora vimos que o estrago será maior no carro a 100 km por hora. Nós vimos lá que dependendo, se um carro está a 80 e o outro está a 100, lógico, o de 100 com o mesmo carro. Vamos pegar aí 2 Fiat Uno, bota os dois aí para um teste, bateu em um objeto, num poste. O que está a 100 vai ter um estrago maior do que o que está a 80. Mas se eu estou falando de um caminhão e de um carro, lógico que o caminhão ele vai ter maior massa com a mesma velocidade, vai ter maior efeito, vai ter um estrago maior, né? Bom, choque e colisão, né? Choque perfeitamente inelástico, pô, vai junto. Não tem aquela de bater e o outro ir embora, né? E um permanecer. O bloquinho preto bate no azul e vão junto. Quando é perfeitamente elástico, o bloquinho preto bate no bloquinho azul e o azul permanece com a mesma velocidade que o preto tinha antes. Mas no inelástico não, você vê que os dois vão com a metade da velocidade porque a massa dobrou. Então, se a massa dobrou, a metade. Então, agora vocês vão lá para as atividades. Lembrando que nesse conteúdo você não pode sair resolvendo de qualquer jeito. Você tem que fazer o quê? Olha lá se a massa está em quilogramas, olhar se a velocidade está em metros por segundo e resolver. A minha quantidade de movimento tem que estar como? Quilograma, metros por segundo. Então, minhas unidades têm que estar nessas unidades também. Beleza? Toma cuidado, lê com atenção, que é essencial para o entendimento. Não vá achando porque, eu olhei a resposta de uma questão da 5. Olha o que a pessoa fala, minha resposta é 5 o quê? O que representa isso? E se eu mudar o valor? Se eu aumentar a massa? Eu não sei. Então, tem que lembrar, quantidade de movimento tem a ver com massa e com velocidade. Quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento. Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. A partir do momento que você diminui um ou outro, a quantidade de movimento diminui. Beleza? Vamos para as atividades, já eu volto corrigindo. Bom, gente, fizeram lá? Olharam direitinho? Questões bem simples, né, gente? Questões bem tranquilas, lights aí. Vamos fazer então? Vamos começar lá? Tirando as dúvidas da aula de hoje, né? Então, quando e por que o Papai Noel passou a simbolizar o Natal? O professor Décio gosta de colocar uma questão aí, né? Redação Mundo Estranho, né? Publicado 18 de abril de 2011. Então, o mito do bom velhinho foi inspirado em São Nicolau, um bispo católico que viveu no século IV, na cidade de Mira, né?
atual Turquia. Nos séculos seguintes, o mito se espalhou pela Europa e, no caso, né, a data da entrega de presentes acabou se confundindo com o nascimento de Cristo. Quando a história chegou à Alemanha, no século XIX, o velhinho ganhou roupas de inverno, renas, um trenó de neve, né? No caso aqui um trenó de neve, e uma nova casa, o Polo Norte. Então, para você ver que o Natal, ele tem toda uma história por trás, né? E as pessoas confundem muito com o nascimento de Cristo aí. Imagine Papai Noel em uma de suas entregas de presente durante um certo percurso. Estivesse com o seu trenó, com massa total de 250 kg. Está tudo aqui, ó, cheio de presente. A 12 metros por segundo, a velocidade do trenó dele, com uma massa total. Todos os presentes, tudo, tem 250 kg. E, no caso, né, a velocidade de 12 metros por segundo. E jogasse um pacote de presente cuja massa é de 3 kg. Jogou para trás, tá vendo aqui? Jogou o pacote lá para cair exatamente lá onde tem que cair. Para trás com velocidade de 12 metros por segundo. Olha só, o trenó dele está indo com 12 e ele joga esse presente. O que vai acontecer? Será que vai mudar na velocidade dele? A nova velocidade do trenó em metros por segundo será de quanto? Vamos ver, né? Então, pensa aí. Ó. O pacote está no sentido contrário, certo? Então, eu tenho uma quantidade de movimento antes e depois de jogar o pacote. Qual é a quantidade de movimento antes? A massa total com a velocidade total. E depois, a massa do trenó, né? E a velocidade do trenó. Total que eu falo aqui do trenó porque tinha tudo, né? Com presente tudo. A massa do trenó e a velocidade do trenó antes. A massa do trenó e a velocidade do trenó depois de jogar um pacote de 3 kg. E a massa do presente mais a velocidade do presente. Como vai ficar isso? A massa total não é 250? Tudo, 250. A velocidade do trenó, 12, certo? Depois que joga o presente de 3 kg, a massa do trenó passa a ser quanto? Menos 3, porque esse aqui ó, é 3 kg. Então, 247. A velocidade do trenó, não sei, porque aí mudou, não é mais 12, né? Mudou porque perdeu massa. Mais a massa do presente, que é 3 kg, que está aqui, e a velocidade. Aí você vai entender o que eu estou falando. Pessoal, se a velocidade do trenó está indo, vamos lá, o trenó está indo aqui, né? Está indo 12 metros por segundo, 250 kg, certo? Está indo para cá. Ele foi para lá, aí ele pega o presente, o que ele faz? Joga para trás. Quando ele joga para trás, o trenó está indo para lá. Se eu estou jogando para trás, a velocidade do pacote é o quê? É negativa, certo? E ele fala lá no exercício que é quanto? Menos 12, vamos lá? Então, a velocidade é menos 12, porque está no sentido contrário, na mesma direção, no sentido contrário. A massa dele é 3. Então, eu vou ter o quê? Ó? 250 vezes 12, 247 vezes VT, que é 250 vezes 12, 3.000, e 3 vezes 12. 3 vezes 12 dá 36, só que negativo, que é o sinal negativo, né? Negativo. Bom, 3.000 mais 36, por quê? Não pode passar o 247 porque ele está multiplicando, mas eu posso passar o 36 que está subtraindo, somando. Subtraio aí, eu vou ter 3.036, certo? Somando, né? Igual a 247 vezes VT. Se é multiplicação, deixa ali para agora fazer o quê? Passar dividindo. Passei dividindo o valor. Quando eu dividir, eu vou chegar numa velocidade do trenó de 12,29 metros por segundo. Porque aumentou. Então, o que acontece aí? Pessoal, olha só. Se eu estou com um presente, eu jogo o presente para trás, o trenó vai ganhar velocidade, porque eu estou jogando o objeto e o objeto empurra.
Por incrível que pareça, você joga com velocidade para trás e o objeto vai para frente. Agora imagina se eu fizesse o contrário, pegasse o presente e jogasse para frente com 12 metros por segundo, o trenó ia diminuir a velocidade dele. Se eu jogo na mesma direção que eu estou indo, eu estou jogando contra. Porque eu estou empurrando o objeto para frente e o objeto está me empurrando para trás ao mesmo tempo. Se eu jogo o objeto para trás, além de perder massa, eu estou empurrando o trenó para frente. Entendeu como é que é? Então, se está a favor ou se está contra. Aonde eu vou saber isso? O sinal da velocidade. Mas não falou lá que era menos 12, né? Mas eu sei que é menos 12. Por quê? Porque está sendo jogado para trás. Beleza? Sentido contrário. Vamos continuar lá? Então, chega no resultado final aí, deixar um pouquinho para vocês analisarem. Então, sempre dessa forma. Então, beleza, vamos para frente. A segunda, PUC, né? Rio Grande do Sul aí, um sistema é constituído de duas esferas que se movem sobre um plano horizontal. Olha só, um sistema é constituído de duas esferas que se movem sobre um plano horizontal e colidem entre si num determinado instante. Pá! Imediatamente após a colisão, pode-se afirmar que, referente ao sistema, permaneceu inalterado a... Então, olha só, vamos lá. Um sistema é constituído de duas esferas que se movem sobre um plano horizontal e colidem entre si num determinado instante. Imediatamente após a colisão, pode-se afirmar que, referente ao sistema, permaneceu inalterado. O que permanece inalterado? A energia cinética permanece inalterada depois da colisão? Eu nem disse qual tipo de colisão é. Mas será que permanece a mesma energia cinética? Eu tenho como afirmar isso? Eu tenho como afirmar que a energia elástica permanece? Eu posso afirmar que permanece, né, inalterada a quantidade de movimento, ou a velocidade, ou a energia mecânica? Então, dentre esses, pela aula que nós vimos hoje, o que vai permanecer inalterado? Vamos lá? Então, o que permanece inalterado é a quantidade de movimento. Porque quando eu fizer, vai ter que se manter, né, gente? O que acontece? Eu tive ali, chocou, eu vou fazer o quê? A quantidade antes, a quantidade depois dos dois objetos. Dos dois. O que um perde, o outro ganha. O que um ganha, o outro perde. Então, vai manter a quantidade de movimento. Beleza? Vamos continuar lá. Então, essa questão aí, com certeza, tem a ver com a aula, né? E uma questão de Enem. Olha, essa aqui é legal. Em julho de 1994, um grande cometa denominado Shoemaker-Levy 9 atingiu Júpiter. Em uma colisão frontal e inelástica de uma nave no espaço em repouso em relação ao planeta, observou-se que a velocidade do cometa era de 6 vezes 10 a quarta metros por segundo. Olha só. Quando eu falo 6 vezes 10 a quarta, eu tenho que colocar 4 zeros ali na frente. 60 mil metros por segundo. Tá vendo ali? 6 vezes 10 a quarta? Então, 60, né? Antes da colisão, é do asteroide, tá? É o asteroide que está tendo impacto. Considere que a massa do cometa é 3 vezes 10 elevado a 14 quilogramas. Pensa num bicho grande. 10 a 14 é muito, muito, muito grande. E que a massa de Júpiter é 1,8 vezes 10 a 27 quilogramas. Aqui é imensamente maior, muito, muito, muito maior do que este cometa, né? Muito maior, que 10 a 27 é muito maior que 10 a 14, mas muito mesmo. Com base nessas informações, a velocidade em relação à nave com que Júpiter se deslocou no espaço após a colisão é
Com base nessa informação, a velocidade em relação à nave com que Júpiter se deslocou no espaço após a colisão é muito pequena, mas faz o planeta se deslocar de sua órbita. Então, Júpiter estava lá, girando e tal, ao redor do Sol, né? Então, o que acontece? Esse cometa vem, bate nele. Será que ele sai da sua órbita? É isso que está perguntando. Letra B, vamos lá? Então, a letra A é isso. Muito pequena, mas faz com que se desloque de sua órbita. Letra A, né? Letra B. Suficiente para que o planeta possua uma nova órbita? Será que tira da órbita dele esse choque? Letra C. Capaz de provocar um reordenamento de sua rotação? Rotação ao redor do próprio eixo. Letra D. Desprezível, que não é capaz de alterar a velocidade do planeta? Tão pequena que não é capaz? E letra E. Determinante para que o planeta tenha uma nova velocidade de translação. Olha só, vai acelerar a velocidade de giro ao redor do Sol? Então, vamos lá. Quantidade antes e depois, como é que eu faço? Antes, a massa de Júpiter e a velocidade de Júpiter. A massa do cometa e a velocidade do cometa, certo? Depois que ele se choca, o que acontece? O cometa ele vai fazer parte ali do planeta, ele vai ficar ali, porque ele vai se chocar inelástico, né? Então, a massa dos dois tem que ser somada. Massa de Júpiter mais a massa do cometa. E a nova velocidade que a gente está atrás. Essa é a nova velocidade. Então, vamos lá. Olha só. 1,8 vezes 10 a 27 é a massa de Júpiter. 0 é a velocidade dele em relação a esse cometa quando chegou. Por quê? Porque, pessoal, mesmo que ele esteja se movendo no espaço, que nós estamos falando, se desloca da rota dele. O que é? Se vai bater e vai fazer a Júpiter, né, sair, tipo, ter uma nova velocidade. Então, se bate e faz ele ter velocidade, ele sai da órbita dele. Então, mas o que eu tenho que considerar? Que a velocidade inicial de Júpiter é 0. Ele está ali paradinho na rota dele. Então, ele vem, por exemplo, Júpiter está passando, né? Ele vem e choca aqui. Aí, isso que quer dizer se ele vai para frente ou não. Vamos lá. Então, a velocidade de Júpiter eu vou considerar 0 como se ele tivesse parado em relação a esse movimento que ele está fazendo. Então, isso aqui eu já sei que vai desaparecer. 3 vezes 10 a 14 é a massa do cometa, vezes 6 vezes 10 a 14, que é a velocidade dele. Aí aqui é a massa de Júpiter, mais a massa do cometa. Isso vai ser igual a, olha só, se eu somar, aí você pensa assim, professor, o que o senhor fez aí? Como que o senhor somou? Lembrando, 10 a 27 só pode ser somado com a potência 10 a 27, não pode ser somado com 10 a 14. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse 10 a 14 em 10 a 27. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1,8 vezes 10 a 27, mais esse 3, eu vou ter que colocar zeros, na realidade, para fazer o quê? Eu vou voltar a vírgula em relação ao 3. Se eu tenho 14 até 20, são 6, mais 7, 13. Então, na realidade, eu vou ter que ter 13. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vezes 10 a 27. Aí eu posso somar 1,8 com esse 0,3, todos esses zeros 3. Eu não posso somar igual. Por isso que fica esse resultado aqui, tá? 1,8, 0,00003 vezes 10 a 27. Eu tenho que igualar, e para igualar, eu tenho que colocar zeros para fazer essa potência ser 27, tá? Para saber de onde apareceu esse 1,8, do nada apareceu 1,8, aí 000 até o 3 lá vezes 10 a 27, tá? Então, só posso somar números com potências de mesmo valor, não posso somar potências diferentes. Então, vai ficar 1,8 vezes 10 é 18 de um lado, né? Que é esse aqui, ó. Eu vou multiplicar 3 vezes 6, 18. 10 a 14 com 10 a 4,
repete a base, somos expoente, 18. Passa o 1,8 vezes 10 a 27 dividindo, e eu vou chegar no resultado, olha só, gente. Velocidade nova, 10 vezes 10 elevado a menos 9 metros por segundo. Isso é praticamente nada. Praticamente nada. Elimina um zero, né? Se elimina um zero aqui, somo mais um aqui, ó. Por isso que dá menos 8. Então, na realidade, olha aí, a velocidade nova, isso não significa nada, né? O valor é desprezível, portanto, esse choque não afetou a velocidade de Júpiter. Então, resposta correta, letra D. Tão pequeno, agora o cometa era imenso, mas o planeta é tão imenso também que não afetou em nada, né? Então, pessoal, beleza, vocês viram aí que a quantidade de movimento antes e depois tem que ser feita, sempre isso. Se é inelástica, soma a massa dos dois. Aí se bate, o outro vai e um fica e tal, transmite toda a velocidade. Então, nós vamos ter sempre vários casos, né? Então, beleza? Até a próxima aula. Tchau!